Olá, como vai? O programa DGBC Entrevista está no ar. Hoje o bate-papo é um pouco mais sério, mas deve sim você permanecer aí na sua telinha. Pode ser idoso, jovem, familiares ou quem vocês pensarem. Hoje a gente vai falar de um assunto que faz tempo que as pessoas não conversam. Nós estamos na semana do Dia Mundial de Combate à AIDS. Esse assunto que por vezes vem a público, não vem, a gente não conversa tanto. Falamos de câncer, falamos de gripe, mas não falamos dessa doença que tem crescido. Esse é o principal dado que você precisa saber. E para a gente conversar um pouco mais sobre o assunto e conhecer um pouco mais essa doença, nós recebemos o infectologista Dr. Munir Akarayub. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Acho que a principal situação é a gente falar realmente da prevenção. Nós temos um grupo que antes se falava muito de risco, que eram dos idosos, que já era assim surpreendente, mas nós temos novos dados falando que o grupo de 15 a 30 anos subiu o número de casos. Então, isso é realmente alarmante. O que se deve a isso, Dr. Munir? Então, os idosos vinham subindo por conta do uso das drogas para impotência sexual, né? Então, aquele idoso, aquela idosa que praticamente não tinha relacionamento sexual, com o aparecimento desses medicamentos, voltou a ter contato sexual, e esse grupo de idosos não está acostumado a usar preservativo. Foi de uma época que praticamente não se usava. E o que a gente está percebendo hoje é que vem aumentando, não só aqui na nossa região, mas no Brasil inteiro, o número de casos em pessoas mais jovens, e que a gente estipula de 15 a 30 anos. Esse é um aumento expressivo que está sendo percebido aqui no Brasil por uma série de fatores. A liberação sexual, a falta de orientação, a falta de conhecimento da doença, e eu acho que um dos fatores principais é o receio da doença, que vem diminuindo com o passar dos anos por conta da melhoria no tratamento da doença, com as medicações que a gente tem disponível para o tratamento. Isso que o senhor falou é algo relevante mesmo, porque nos meus 15 anos, eu lembro até um filme que passou no colégio chamado Kids. A gente morreu depois que assistiu esse filme, era um medo tão grande e tudo mais. E hoje, ao você ter contato com adolescentes, tudo, ou primeiro que eles não estão nem aí, que é AIDS, assim, tipo, não há uma informação realmente para eles, ou então que realmente não tem o receio da morte. Então, eu acho que cabe a nós realmente falar que é uma doença muito grave mesmo, e quais são os sintomas? Quando chega na parte do sintoma, o que pode acontecer com essa pessoa? Então, ela é uma doença incurável, pelo menos no momento, é tratável, né? Mas quando a pessoa está numa fase mais avançada da doença, ele começa a perder peso, inexplicavelmente, começa a ter febre, inexplicavelmente, diarreias, aumento de ínguas, gânglios na região do pescoço, na axila, e depois ele fica suscetível a ter infecções. E aí cada infecção vai ter uma sintomatologia própria dela. Então, pneumonias, meningites, infecções gastrointestinais, enfim, uma série de outras infecções. Por quê? O vírus, ele parasita e destrói as células de defesa do organismo. Então isso acontece numa fase terminal da doença, que a gente chama de uma fase que a doença já está muito avançada, e que não é o melhor momento para a gente começar o tratamento. O melhor momento é o diagnóstico precoce, antes do aparecimento dos sintomas. Então, por exemplo, a pessoa fez algo, de risco, então ela vai até o infectologista e acaba, tendo um exame. O senhor me falou que tem até um exame antecipado do período de incubação. Me fala como que é esse procedimento. Então, o exame rotineiro é o anti-HIV, né? O anti-HIV, ele é a presença dos anticorpos contra o vírus do HIV. Existe a gente chama de janela imunológica, quer dizer, é o tempo do aparecimento dos anticorpos, que pode levar até 6 meses após o contato suspeito. Em geral, com 3 meses já está positivo, mas em alguns casos, então a gente tem que esperar até 6 meses. Existe um outro exame que você pode antecipar esse resultado, que é a pesquisa do vírus. É um exame, obviamente, muito mais caro, né? Alguns convênios até não autorizam, enfim. Mas é possível, com 45 dias pós-contato suspeito, você conseguir fazer o diagnóstico. Na realidade, a grande campanha do Ministério da Saúde é para a realização do teste
como exame de rotina para todas as pessoas. Quer dizer, todo mundo se preocupa com o colesterol, com o diabetes, com o nível de anemia, etc. Não custa fazer também o teste de HIV. Até porque nós estamos falando na questão de sexual. Porém, ainda há chances de contrair a AIDS de outra forma também. Existe. Hoje, principalmente, é o contágio sexual. Sangue, dificilmente hoje tem por conta da transfusão, que o senhor fala assim, é muito difícil. Hoje praticamente não tem. Mas tem os usuários de droga, né? Tanto os usuários de droga injetável como os usuários de droga inalatória também, né? Existem outras possibilidades menos frequentes, então você pode pensar em tatuagens, procedimentos tipo acupuntura, mas isso é tudo tão raro que não vale nem a pena a gente citar. É legal então que nós façamos isso como algo rotineiro realmente, como o senhor falou, e lembrando também que o que mata muito é a falta de informação. E também a gente não está falando aqui que tem AIDS ou deixa de ter, que tem AIDS, a gente não pode ter o contato, até porque existe o mito do beijo, existe o mito de produtos que se tocam, isso é mantido, né? Não existe a transmissão de AIDS por essa questão, né? Não existe. O paciente portador de AIDS, ele tem que ter uma vida normal. Quer dizer, ele não tem que ter nenhum tipo de restrição no seu convívio familiar, no convívio social, né? Quer dizer, a única restrição seria o contato sexual mesmo. Perfeito. É bom que a gente sempre faça esse alerta e, antes de tudo, que as pessoas se cuidem, né? Porque a saúde é o que nós estamos falando aqui, tantas doenças existem. Pois é, né? as doenças de transmissão sexual, a AIDS, a principal, elas estão aumentando. Quer dizer, apesar das campanhas, apesar de todos os jovens e adolescentes saberem o que é uma camisinha, para que serve, como usa, etc., o que a gente percebe lá no ambulatório do hospital que eu trabalho, no Cristóvão da Gama, como no meu consultório particular, como no serviço público, é que não só a AIDS está aumentando, a sífilis, que é uma doença antiga que estava sumindo, aumentou demais, mais demais. A gente vem atendendo cada dia mais casos. Gravidez em adolescência, quer dizer, então isso quer dizer que essa população não está preocupado ou não tem a informação necessária para se preocupar com a transmissão das doenças sexualmente transmissíveis, assim também, obviamente, com a gravidez. Né? Claro. Até porque gravidez é saúde, sim, mas a gente sabe que na adolescência não é o momento. Não é o momento. Não está pronta e tem tantas coisas ainda para serem vividas. E como mulher mesmo e tudo mais, então a gente tem que incentivar também a filha ao estudo, mas isso também parte muito da educação, do convívio, do que se lê. Nosso papel realmente é tentar passar um pouco disso. E só lembrando que não independente de classe social, né? Porque nós vemos uma crescente muito grande na questão até da classe A, classe B. Sim, a única diferença aí é que a classe A ela consegue ter um atendimento precoce. Sim. E hoje a gente está vendo que o HIV, a AIDS, ela está aumentando em todas as classes sociais, mas são os menos favorecidos é o que sofre mais. Perfeito. Eles têm mais dificuldade para diagnóstico, para tratamento e pela própria vida. Como é uma doença que é complicada, você tem que ter inúmeras consultas médicas, remédios, etc. Muitas vezes os pacientes acabam não conseguindo trabalhar, acabam perdendo emprego, porque ele tem que ter uma série de atenção e ele acaba sofrendo mais. Né? Então as pessoas de melhor nível socioeconômico, eles acabam tendo um melhor prognóstico aí pela vida, né? Perfeito. Doutor Munir, eu agradeço enormemente sua presença. Tenho certeza que as pessoas elas querem buscar informação também e o que o senhor faz aqui realmente é transmitir esse conhecimento e que as pessoas possam ter uma vida mais saudável. Obrigada pela presença. Obrigado você pelo convite, quando quiser. Com certeza. E obrigado também por essa profissão infectologista tão importante, né? Que faz uma transmissão de conhecimento tão favorável para a gente. Obrigada pela presença de vocês também. Se tiver dúvida, dgbctv@dgbc.com.br. Até mais.